Hoje, no Bíblia Comentada, vamos mergulhar em encontros marcantes com Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Da fé inesperada de um centurião à entrega silenciosa de uma mulher pecadora, cada cena revela o poder da graça que vê, toca e transforma. Vem comigo nessa caminhada. Logo depois daquele episódio marcante em que Jesus dialoga sobre o homem que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia, ele entra em Cafarnaum. Aliás, Cafarnaum não era uma cidade qualquer. Situada às margens do Mar da Galileia, era uma cidade movimentada, ponto de passagem comercial com presença romana forte. Tinha guarnição militar, cobradores de impostos e um certo centurião. Esse mesmo que vai aparecer agora em Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante. No versículo 1, o texto diz que, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Olha que interessante. Ele tinha acabado de ensinar sobre o reino, sobre misericórdia, julgamento, obediência, e agora, logo de cara, vai mostrar na prática o que ensinou. Isso aqui é típico de como os evangelhos foram organizados. Primeiro a doutrina, depois a demonstração. Como quem diz, agora vamos ver isso acontecendo de verdade. No versículo 2, encontramos o cenário. Havia ali um servo de um centurião, a quem este muito estimava, e que estava doente, quase à morte. E aí já dá para sentir o drama. Primeiro temos um centurião, ou seja, um oficial romano, comandante de mais ou menos 100 soldados. Um estrangeiro, pagão, representante da opressão imperial sobre o povo judeu. Mas esse homem não aparece como inimigo. Pelo contrário, ele é alguém que ama seu servo. No mundo romano, servos eram propriedade, coisa descartável. Mas esse centurião não, ele se importa. E o texto diz que o servo estava quase à morte. Ou seja, já tinha tentado de tudo e agora não havia mais o que fazer, humanamente falando. No versículo 3, lemos que, ouvindo falar de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo que viesse curar o seu servo. Repara no detalhe, ouvindo falar de Jesus. Isso mostra como a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a região. Mas o mais curioso é o modo como esse centurião age. Ele envia anciãos dos judeus. Em outras palavras, ele, como romano, sabia que talvez sua aproximação direta não fosse bem recebida. Então pede ajuda dos líderes judeus da cidade, pessoas que tinham autoridade e podiam mediar esse pedido. E isso mostra também um certo respeito pela cultura local, né? Ele não é prepotente. Ele é estratégico e humilde. A resposta desses anciãos aparece no versículo 4. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe com insistência. Ele é digno de que lhe faças isso. Olha só, líderes judeus, geralmente críticos dos romanos, agora intercedendo por um romano. E mais, dizendo que ele é digno. É um contraste com tudo que se esperava. Eles ainda continuam no versículo 5, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Isso aqui é fortíssimo. Um oficial romano que não só respeita os judeus, mas ama a nação e constrói uma sinagoga. Era como se um comandante do exército de uma força ocupadora ajudasse a construir um templo na terra que ele ocupa. Isso quebra qualquer expectativa. Mostra que mesmo dentro de estruturas de poder opressoras, ainda pode haver indivíduos com temor de Deus e senso de justiça. A reação de Jesus? Ele vai. No versículo 6. Então Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Eita, isso aqui é de arrepiar. O mesmo centurião que os anciãos disseram ser digno, agora diz que não é digno. Percebe? O contraste entre o que os outros acham dele e o que ele acha de si mesmo. Essa humildade dele já revela algo precioso, o coração quebrantado. Ele sabia quem era. Sabia que Jesus era mais que um curandeiro qualquer. Ele o chama de Senhor. No meio de um mundo romano onde César era chamado de Kyrios, Senhor, esse centurião reconhece que o verdadeiro Senhor estava ali, perto da sua casa. O versículo 7 continua com ele dizendo: Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu servo será curado. Olha só que fé. Ele nem se achou digno de ter um encontro presencial, mas creu que bastava uma palavra. Uma. Só isso. Ele entende que Jesus não é limitado pelo espaço físico, que a autoridade dele é absoluta.
E aqui a gente já sente uma antecipação do que Jesus vai dizer no final do capítulo, que a fé é mais poderosa do que qualquer ritual ou descendência. No versículo 8 ele explica: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isso e ele o faz. Olha que profundidade. Ele usa a lógica da hierarquia militar para explicar o reino espiritual. Como quem diz, assim como meus soldados obedecem à minha palavra, o mundo espiritual obedece à tua. Ele entende que Jesus tem autoridade não só sobre doenças, mas sobre toda a criação. E mais, ele crê nisso sem nunca ter visto. Ele crê pela palavra, não pelo toque. A resposta de Jesus no versículo 9 é uma das mais lindas de todos os evangelhos. Ouvindo isso, admirou-se de Jesus e, voltando-se para o povo que o seguia, disse: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Pronto, isso aqui foi uma pedrada teológica. Jesus se admira. Ele, o Filho de Deus, se admira. E não é da teologia dos fariseus, nem das orações dos sacerdotes. É da fé de um romano, de um estrangeiro, de alguém de fora da aliança. Isso aqui é uma amostra do que viria depois na expansão da igreja. É como se Jesus dissesse: vocês, que têm a Escritura, deveriam crer assim. Mas é ele, o estrangeiro, que crê de verdade. E o versículo 10 fecha com simplicidade, mas com um impacto profundo. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Simples assim. Jesus não precisou nem dizer está curado. A cura veio na mesma linha da fé. Silenciosa, firme, confiante. Não houve espetáculo. Houve resposta divina. Agora, por um instante, pensa comigo. Esse centurião não viu milagre algum antes. Ele ouviu falar de Jesus. E só isso bastou para ele crer que uma palavra seria suficiente. Quantos hoje precisam de sinais, provas, sensações? Mas esse homem só precisou de uma palavra. Ele não viu, mas creu. Isso te lembra alguém? Pois é. O próprio Jesus disse a Tomé, lá na frente: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso aqui é fé pura, fé viva, fé que move o céu. E repara como tudo se encaixa. O servo, doente, fraco, quase morrendo. O centurião, forte, respeitado, mas humilde diante de Jesus. Os anciãos judeus, mediadores, e Jesus, que une tudo isso. Aqui tem a imagem clara da mediação que Cristo viria cumprir entre o céu e a terra. E mais, esse episódio é um prenúncio do que aconteceria com os gentios após a ressurreição. Aqueles que antes estavam fora, agora entram. Pela fé. Só pela fé. Sem precisar cumprir todos os ritos da lei. Só confiar no Senhor da palavra. A gente aprende aqui que autoridade espiritual não é grito, nem posição, nem prestígio. É obediência à palavra. E também aprende que quem reconhece sua indignidade é justamente quem está mais perto do reino. Isso muda tudo. Porque no reino de Deus, os que se humilham são exaltados. Os que acham que não merecem são os primeiros a receber. Isso aqui é profundo, né? Imagina o que aquele servo sentiu quando abriu os olhos e percebeu que estava curado. Nem sabia o que tinha acontecido lá fora. Mas foi alcançado pela fé de outro. Isso também ensina a gente que nossa fé pode tocar a vida de quem nem sabe que estamos orando por ele. Fé intercessora. Fé que não busca glória, mas resposta. E aí, o que será que vem depois? Será que essa fé continua ecoando em outras histórias? No versículo 11, o texto vira a página e abre outra cena tão rica quanto a anterior. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Naim, nome pequeno, história profunda. Essa cidadezinha ficava ali na Galileia, ao sul do Monte Tabor. Um vilarejo quase apagado do mapa, sem a importância comercial de Cafarnaum, sem o peso político de Jerusalém. Mas é justamente ali, nesse cantinho do mundo, que o Verbo encarnado decide fazer morada por um momento. E olha que detalhe importante. Numerosa multidão seguia com ele. Isso significa que Jesus já era bem conhecido naquele ponto do ministério. Onde ele ia, o povo ia atrás. Mas não só por milagres, também por esperança. Agora repara bem, Jesus tinha acabado de sair de uma cena onde a vida venceu a morte à distância. O servo do centurião foi curado sem que Jesus nem o visse. E aqui, ele vai entrar numa outra história, onde a morte está mais presente do que nunca. O contraste é gritante. Ele sai de um ambiente de fé e entra num cortejo de luto. Versículo 12. Ao aproximar-se da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. A Bíblia não desperdiça palavras. Cada detalhe aqui é um grito de dor e contexto. Primeiro, era um filho único.
Isso já traz o peso da perda de quem tinha só aquele como herdeiro, como companhia, como memória viva do marido que já havia partido. E o texto deixa isso claro. A mãe era viúva. O que isso significava naquela cultura? Era o fim da linha. Sem marido e sem filho, uma mulher naquela época ficava vulnerável, sem amparo social, econômico e emocional. Não havia INSS, aposentadoria ou benefício. A viúva era sustentada pelo filho. Sem ele, restava a misericórdia dos vizinhos, quando havia. E mais, havia também grande multidão da cidade com ela. A cidade chorava com ela. Havia empatia, havia dor coletiva. Isso nos mostra que ela era respeitada, talvez amada, e que aquele filho era parte da memória e do afeto daquela pequena comunidade. Era o fim de uma história, ou pelo menos parecia. O versículo 13 quebra esse lamento com um gesto que só o céu poderia oferecer. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Para tudo. Aqui tem um detalhe que muda tudo. O texto não diz que ela pediu ajuda. Não houve intercessores. Ninguém implorou por milagre. Mas Jesus viu e se compadeceu. Essa palavra no grego é profunda, splagchnizomai. Não é só pena. É algo que mexe com as entranhas, como quem sente a dor do outro no próprio corpo. E aqui a gente vê um retrato claro da compaixão divina. Deus que se move não por obrigação, mas por amor. Um amor que não precisa ser provocado. E aí vem a fala de Jesus: não chores. Olha, se fosse qualquer outro, isso soaria cruel. Dizer não chores no meio de um enterro, mas vindo dele, não é insensibilidade, é antecipação. É como se dissesse: você ainda não sabe, mas a tristeza está prestes a acabar. Ele não minimiza a dor, ele já antecipa a vitória. No versículo 14, a cena pega fogo, no bom sentido. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Vamos por partes. Primeiro, o toque. Jesus toca no esquife, uma espécie de maca, não um caixão fechado como hoje. Isso era impensável para um judeu. Tocar um corpo morto ou o que o transportava era tornar-se ritualmente impuro. Mas repara bem, Jesus não se contamina com a morte. É a morte que se rende à vida quando ele chega. O puro não se suja, o impuro é purificado. O impensável acontece. Depois a ordem: jovem, eu te mando, levanta-te. Quem tem essa autoridade? Só Deus pode falar assim com os mortos. E veja, não é um ritual. Não há necessidade de orações longas, gestos elaborados, nem mesmo o pedido da mãe. É uma ordem. A mesma voz que lá no Gênesis disse: haja luz, agora diz: levanta-te. E a criação responde. A vida se submete. O versículo 15 mostra o resultado glorioso. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A morte recua. O silêncio fúnebre dá lugar à voz da vida. Ele não só reviveu, ele falou. Isso mostra que voltou com plena consciência, com a vitalidade restaurada. E Jesus, com aquele gesto terno e poderoso, restituiu a mãe. Essa palavra aqui, restituir, tem uma beleza toda especial. Não foi só devolver fisicamente, foi restaurar dignidade, sustento, futuro. A mulher que estava no chão da dor agora recebe de volta aquilo que o luto já tinha arrancado. A graça restitui o que a morte levou. A resposta do povo aparece no versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aqui temos dois reconhecimentos profundos. Primeiro, grande profeta. O povo lembra de Elias, de Eliseu, aqueles que no Antigo Testamento também ressuscitaram filhos de viúvas. 1 Reis capítulo 17, 2 Reis capítulo 4. Era como se dissessem: o tempo da visitação voltou. Mas eles não param aí. Dizem: Deus visitou o seu povo. Isso é tremendo. Aquelas pessoas não sabiam ainda toda a profundidade do que estavam dizendo, mas afirmaram uma das maiores verdades do Evangelho. Deus desceu. O Eterno pisou o chão de Naim, e com ele a vida venceu. E por fim, o versículo 17 amarra tudo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Claro que sim. Como guardar uma notícia dessas? Era impossível segurar. O Deus da vida tinha invadido os funerais. O desespero agora dava lugar à esperança. E isso se espalha. Quando a graça toca alguém, sempre vaza, sempre chega em outros. A cidade pequena virou cenário de um milagre eterno. A viúva, que ninguém esperava ver sorrir de novo, agora testemunha que o Deus de Israel não se esqueceu do seu povo. Isso aqui não é só uma história bonita, é escatologia viva. É o reino de Deus vindo com poder. É a ressurreição rompendo na história como prenúncio do que vai acontecer no fim. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que tiverem crido viverão. E isso nos faz pensar: quantas vezes a gente acha que tudo já foi enterrado?
Quantas vezes caminhamos em cortejos silenciosos, acreditando que a perda venceu? Mas aí no caminho Jesus aparece. Ele vê, ele sente, ele age, e o que parecia fim vira testemunho. Fica esse silêncio no ar. Porque quando a morte se curva diante da palavra, até o pranto vira louvor. Logo após aquele milagre extraordinário em Naim, em que a vida venceu a morte na frente de todo mundo, o clima era de comoção geral. A notícia se espalhou, como lemos no versículo 17. E é exatamente daí que o texto engata o versículo 18 com uma informação importantíssima. Os discípulos de João relataram-lhe todas essas coisas. Olha só, João aqui é João Batista, que nessa altura já estava preso, conforme Mateus capítulo 11 e Marcos capítulo 6. Ele estava em alguma fortaleza, possivelmente Maquero, uma prisão nos domínios de Herodes Antipas, ali na Pérea. Mesmo preso, João ainda mantinha discípulos, e esses discípulos continuam informando tudo o que Jesus estava fazendo. Agora repara, João ouve tudo isso. A cura à distância em Cafarnaum, a ressurreição em Naim, os ensinos sobre o reino. E aí bate aquela dúvida. Não uma dúvida sem fé, mas uma dúvida do tipo, será que é agora? Será que é ele mesmo? Porque lembra que João tinha pregado sobre o Messias que viria com fogo, juízo, machado à raiz, separação entre trigo e palha, como em Lucas capítulo 3, versículo 16 e seguintes. Mas Jesus, ao invés de fogo, cura. Ao invés de juízo, misericórdia. João esperava um Messias mais firme, mais vingador talvez. Mas ali estava Jesus amando, tocando, curando. Então João fica com a pulga atrás da orelha. Não porque duvidasse do caráter de Jesus, mas porque ainda não entendia completamente o plano. Aí no versículo 19, vemos a ação dele. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os ao Senhor, dizendo, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Essa pergunta, meu irmão, é carregada de expectativa. Aquele que estava para vir era uma expressão comum entre os judeus para falar do Messias prometido. João, no fundo, quer saber, tu és o ungido? Tu és aquele de quem Isaías falou, aquele que viria libertar o povo. Mas o que impressiona aqui é a sinceridade de João. Ele não finge entender o que não compreende. Ele pergunta. E pergunta para quem pode responder. Isso já ensina muito. Fé de verdade não tem medo de perguntar. Crente maduro não disfarça incerteza com religiosidade. Ele busca respostas na fonte. No versículo 20, os discípulos de João chegam até Jesus e repetem a pergunta como fiéis mensageiros. João Batista nos enviou para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E essa repetição mostra que o evangelista quer que a gente ouça essa pergunta com atenção. Ela não é simples. Ela ecoa o anseio de séculos. É o clamor de Israel por libertação. É a pergunta de todo o coração que ainda não viu tudo, mas espera algo de Deus. O versículo 21 é quase como uma resposta antes da resposta. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de doenças, males e espíritos malignos e concedeu vista a muitos cegos. Isso aqui é glorioso. Jesus não responde com palavras logo de cara. Ele responde com ações, ele mostra, ele manifesta. O reino se revela por atos. A mesma lógica de Isaías capítulo 61, onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos. Jesus vai fazendo exatamente isso. Ele cura, liberta, restaura. E tudo isso naquela mesma hora, ou seja, bem diante dos olhos dos discípulos de João. Eles não teriam como não perceber. Aí sim, no versículo 22, Jesus fala, Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres se anuncia o evangelho. Uau! Isso aqui é uma colagem viva das profecias de Isaías. Capítulo 35, capítulo 61, capítulo 29. Todas essas promessas se cumprindo ali diante deles. Só que tem um detalhe sutil e profundo. Ele não diz, dizei a João que sou o Messias. Não. Ele apresenta as evidências e deixa que João tire a conclusão. É como se dissesse, veja os sinais, compare com as Escrituras e veja por si mesmo. Isso ensina muito sobre discernimento espiritual. Jesus não manipula, não força. Ele revela e espera que a fé se forme a partir da palavra e dos sinais. E ainda termina o versículo 22 com a frase, aos pobres se anuncia o evangelho. Essa parte é central. Porque no mundo antigo, os pobres não tinham voz, nem acesso a nada. O fato de Jesus anunciar o evangelho a eles era a prova cabal de que o reino estava mesmo presente.
Isso confrontava todos os sistemas religiosos da época que davam prioridade aos ricos, aos letrados, aos influentes. No reino, o chão é nivelado. O que não tinha esperança agora tem promessas. Aí no versículo 23, Jesus encerra com uma bem-aventurança singela, mas cheia de poder. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa frase parece ser um carinho para João. Como quem diz, João, não se escandalize por eu não fazer como você esperava. Confia. A palavra grega aqui para tropeço é skandalon, de onde vem escândalo. Em outras palavras, feliz é aquele que não se decepciona comigo por eu agir de um modo diferente do esperado. Quantas vezes isso bate na gente, né? Esperamos que Deus haja de um jeito, mas Ele faz de outro. Esperamos juízo, Ele responde com misericórdia. Esperamos pressa, Ele age com calma. Mas os bem-aventurados são os que permanecem mesmo assim. Os que confiam, mesmo sem entender. No versículo 24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começa a falar ao povo sobre João. Tendo-se retirado os mensageiros de João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Aqui tem ironia. Caniço era uma planta frágil que balançava conforme o vento soprava. Jesus pergunta: vocês acham que João era alguém inconstante, moldado pela opinião alheia? Claro que não. João era firme, não dançava conforme a música, tinha coluna, tinha convicção. No versículo 25, ele aprofunda a provocação. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que usam roupas finas e vivem no luxo estão nos palácios. É quase uma cutucada nos religiosos e políticos da época. João não era alguém de corte, de palácio, de bajulação. Era do deserto, de vestes ásperas, de palavra dura. E era exatamente isso que o tornava um verdadeiro profeta. E no versículo 26, Jesus vai direto ao ponto. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. João não era só mais um no meio da multidão profética. Ele era mais que profeta, porque foi o precursor, o que preparou o caminho para o próprio Messias. Ele era a ponte entre o antigo e o novo. O eco de Elias, mas com o anúncio mais direto: eis o Cordeiro de Deus. Aí o versículo 27 traz a citação direta de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus confirma aqui com todas as letras. João é o cumprimento da profecia. É o mensageiro enviado por Deus para abrir a estrada para o Salvador passar. O povo esperava um precursor. Ele já veio. E isso também tem implicações escatológicas, porque se o precursor já chegou, então o Messias também chegou. O reino já está entre nós. E assim, sem gritar, sem alarde, Jesus vai revelando aos poucos o que muitos queriam saber de uma vez só. Ele mostra que o reino não chega com tropas, mas com toques de compaixão. Que o Messias não vem com espada, mas com autoridade sobre a morte. E que João, mesmo na prisão, foi fiel até o fim, cumprindo seu papel de preparar o caminho da graça, da verdade e da vida. Isso aqui é muito mais que uma explicação. É um chamado à fé que permanece firme, mesmo quando a realidade parece confusa. É uma exortação para a gente não tropeçar quando Jesus não cabe dentro das nossas expectativas. Porque o reino não se curva à nossa lógica. Ele vem com a lógica de Deus: misericórdia, justiça e paz. E quem tem ouvidos, ouça. Logo no versículo 28, Jesus dá uma declaração que, para muitos ali, deve ter soado escandalosa, mas que revela o lugar único que João Batista ocupa na história da redenção. Ele diz: eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Para tudo. Isso aqui precisa ser digerido devagar. Primeiro, entre os nascidos de mulher, ou seja, todos os seres humanos comuns sem exceção. Jesus está dizendo que João é o maior de todos os profetas e personagens do Antigo Testamento. Sim, maior que Abraão, maior que Moisés, que Davi, que Elias, que Isaías. Por quê? Porque ele foi o único profeta que não apenas anunciou o Messias, mas o viu com os próprios olhos e preparou o caminho diretamente. Ele é o elo final entre a velha aliança e a nova. Toda a expectativa messiânica convergiu nele. Mas olha o que Jesus diz logo em seguida: o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como assim? Jesus não está diminuindo João. Ele está dizendo que quem está plenamente inserido no reino de Deus, ou seja, depois da cruz, depois da ressurreição, depois do Pentecostes, tem acesso a uma revelação ainda maior do que João teve. João viu o começo, mas não viu o fim.
Ele preparou o caminho, mas não caminhou por ele até a cruz. Então, até o mais simples cristão, que vive do lado de cada ressurreição, entende mais sobre o plano redentor do que João pôde entender plenamente em vida. Isso aqui exalta a graça, não o mérito. É Deus quem conduz o tempo e abre os olhos para a plenitude do reino. No versículo 29, vem a reação do povo. E todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Olha só, os que eram vistos como pecadores, os publicanos, cobradores de impostos, traidores do povo, reconheceram a justiça de Deus. Isso é forte. Eles entenderam que João estava certo, que sua mensagem de arrependimento era verdadeira e que seu ministério foi mesmo instituído por Deus. Eles se alinharam com o plano divino. A palavra reconheceram aqui é importante. No original grego tem o sentido de declarar como justo, aceitar como correto. Ou seja, eles disseram, sim, Deus está certo, o que ele fez por meio de João é justo. E isso é o começo de toda conversão verdadeira. Quando a gente para de justificar a si mesmo e começa a justificar a Deus. Quando a gente admite, Senhor, tu estás certo, eu é que estava errado. Mas aí vem o contraste pesado no versículo 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por João. Isso aqui dói de ler. Eles rejeitaram o desígnio de Deus. Que frase forte! O desígnio de Deus era exatamente aquele movimento de arrependimento e preparação para o reino. João veio como o arauto. Quem o rejeitou, na prática, rejeitou o que Deus estava fazendo. E repare, Jesus diz que eles rejeitaram quanto a si mesmos. Ou seja, Deus tinha um plano para eles, mas eles disseram não. Isso mostra que a responsabilidade da rejeição está sobre os ombros deles. Eles ouviram, viram, mas endureceram. Não quiseram se batizar, porque achavam que não precisavam de arrependimento. Aqui tem uma lição que bate forte. Não é porque alguém é religioso, estudado ou influente que automaticamente participa do reino. A entrada no reino não vem por status, mas por rendição. Os fariseus tinham conhecimento, mas não tinham submissão. Tinham Torá, mas não tinham arrependimento. Tinham a forma, mas negaram a essência. No versículo 31, Jesus lança uma comparação que parece até parábola. A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Aqui começa uma crítica mais profunda, mas cheia de ironia. Jesus está olhando para o povo, especialmente para os religiosos que rejeitaram João, e pergunta, com quem eles se parecem? E a resposta vem logo em seguida, nos versículos 32 a 35. Versículo 32. São semelhantes a meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros, tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Essa imagem é genial. Jesus compara aquela geração a crianças mimadas brincando na praça. Um grupo diz, vamos brincar de casamento, de festa, mas os outros não dançam. Então eles dizem, vamos brincar de funeral, de choro. E os outros também não entram na brincadeira. Ou seja, nada tá bom, nada satisfaz. Eles não aceitam nada, sempre tem um motivo para reclamar. Jesus está dizendo, João veio com austeridade jejuando, vestido de forma simples, gritando arrependimento, e vocês disseram, esse aí tem demônio. Eu vim comendo e bebendo, andando entre pecadores, levando graça, e vocês dizem, esse aí é um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, eles rejeitam os dois. João era muito rígido, Jesus era muito livre. A verdade é que o problema não era com o estilo dos mensageiros. O problema era com o coração deles, que não queria mudar. Aí no versículo 33, Jesus explicita isso. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. João vivia em jejum, longe das cidades, com uma vida de renúncia extrema. E mesmo assim, os líderes religiosos diziam que ele era perturbado. A lógica humana não consegue reconhecer a santidade quando ela não se parece com aquilo que foi moldado pelos padrões da religiosidade morta. Já no versículo 34, Jesus fala de si mesmo. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Isso aqui é ironia fina. Jesus, o santo, o justo puro, é acusado de ser comilão e beberrão. As palavras usadas são pesadas, quase como calúnia, e ainda dizem, amigo de pecadores, como se isso fosse uma ofensa. Mal sabiam eles que esse é o maior elogio que o Evangelho já nos deu. Sim, ele é amigo de pecadores. E graças a Deus por isso, porque se não fosse assim, nenhum de nós teria esperança.
Por fim, o versículo 35 fecha esse bloco com chave de ouro. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aqui está uma virada poética e profunda. A sabedoria, que é o agir de Deus, o plano divino, o reino, pode ser rejeitada por muitos, mas os seus filhos, ou seja, os que foram alcançados por ela, a reconhecem. Quem é filho da sabedoria, quem foi gerado pela verdade do Evangelho, olha para João e vê um profeta. Olha para Jesus e vê o Salvador. Não tropeça, não rejeita. Justifica a Deus e não a si mesmo. E assim, esse trecho todo funciona como um espelho para a alma. Ele mostra que o problema da incredulidade não está na forma com que Deus fala, mas na disposição do coração em ouvir. Tem gente que não dança nem quando a flauta toca, nem chora quando o lamento vem. Mas tem também os filhos da sabedoria, aqueles que reconhecem a verdade, mesmo quando ela vem envolta em jejum ou em festa, em grito de deserto ou em mesa com pecadores. A pergunta que fica é: de que lado estamos? Damos ouvidos ao que Deus está fazendo, mesmo que não se encaixe no nosso molde? Ou rejeitamos a verdade porque ela nos tira do conforto? No versículo 36, o cenário muda. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. E o texto começa dizendo: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Olha só, até depois de criticar os fariseus duramente, como vimos até o versículo 35, Jesus ainda aceita o convite de um deles. Isso é forte. Ele não cancelava as pessoas. Ele não era seletivo com quem merecia ouvi-lo. Jesus não recusava presença nem na casa do hipócrita, porque até o hipócrita precisa de graça. E isso já começa ensinando algo precioso. O evangelho é para quem erra também, até para os que não enxergam ainda. E ao entrar, o texto diz que ele se reclinou à mesa. Esse detalhe cultural é muito importante. Nas casas daquele tempo, especialmente em ocasiões formais, as pessoas não sentavam em cadeiras como nós hoje. Elas se reclinavam sobre almofadas, apoiando-se em um braço e estendendo os pés para fora. Isso deixava os pés longe da mesa, geralmente atrás do corpo. E isso vai fazer sentido daqui a pouco, porque é exatamente onde uma mulher vai se posicionar. No versículo 37, o texto nos surpreende. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. Aqui a narrativa respira fundo. A expressão mulher da cidade pecadora não é neutra. É um eufemismo. Muito provavelmente ela era conhecida como prostituta. E mais, a cidade não era grande. Todo mundo sabia quem era quem. E ela entra, sozinha, sem ser convidada. Isso era um escândalo social. A casa estava aberta como era costume, mas ainda assim era ousadia, especialmente em um jantar com mestres religiosos que uma mulher conhecida por pecado público entrasse. Ela não vem de mãos vazias. Traz um vaso de alabastro com perfume. O alabastro era uma pedra delicada, translúcida, e o perfume era caríssimo, um tipo de nardo puro, provavelmente importado da Índia. Isso significava que ela trouxe o que tinha de mais valioso, algo de alto custo, talvez fruto do próprio passado sômbrio dela. Mas agora, em vez de usar esse perfume para sedução, ela traz como oferta. O versículo 38 é de uma intensidade emocional profunda. E, estando por detrás, aos pés dele, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com o perfume. Aqui não há palavras da mulher, só atos. Mas cada ato grita. Ela se coloca atrás de Jesus, posição de humildade. Ela chora tanto que molha os pés dele com lágrimas. Não foi um choro discreto, foi um desabamento. E ela os enxuga com os cabelos. Isso é muito significativo. Mulheres naquela cultura mantinham os cabelos presos em público. Soltar os cabelos era gesto íntimo, geralmente reservado ao ambiente conjugal. Mas ela faz isso ali, sem pudor, sem reservas, porque agora ela não está mais tentando seduzir ninguém. Ela está se rendendo. Beijar os pés era sinal de adoração, de entrega total. Era dizer com o corpo: eu me prostro diante de ti. E ao ungir os pés com perfume, ela faz algo que geralmente se fazia com a cabeça de alguém muito importante. Ela não ousa tocar na cabeça do mestre. Ela unge os pés. E isso mostra o quanto ela sabia quem ela era, mas também o quanto ela reconhecia quem ele era. Uma adoração que nasce da culpa, mas é transformada em gratidão. Aí vem o versículo 39, onde aparece o julgamento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só, ele não fala com a boca, mas pensa no coração. E o que ele pensa?
Primeiro, que Jesus não pode ser profeta, senão teria discernido a natureza pecadora da mulher. Segundo, que se Jesus permitiu aquele toque, é porque ele era ignorante ou cúmplice. Isso revela o olhar legalista do fariseu. Para ele, o pecado da mulher é identidade. Ele não vê arrependimento, só vê passado. Ele acredita que Deus não se mistura com impuros. Mas o que ele não entende, e o que o texto grita, é que a graça não é cega ao pecado. Ela vê tudo, mas ainda assim acolhe. Ela toca o que ninguém quer tocar. Jesus, que percebe tudo, até pensamentos, responde com uma elegância firme. No versículo 40, ele toma a palavra. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ao que ele respondeu: Dize-a, mestre. Agora sabemos o nome do fariseu, Simão. E olha o tom. Jesus não expulsa nem condena Simão. Ele convida ao diálogo. Uma coisa tenho a dizer-te. Parece até uma conversa entre amigos. Simão, talvez desconfiado, ainda chama Jesus de mestre. Mas sua hipocrisia já está exposta. Então Jesus conta uma parábola que começa no versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Vamos traduzir. 1 denário era o salário de um dia de trabalho. 500 denários equivaliam a mais de 1 ano e meio de trabalho. 50 a cerca de 2 meses. Um valor alto e outro moderado, mas ambos eram dívidas impagáveis. A figura aqui é clara. A mulher devia muito. Simão, talvez menos. Mas ambos estavam no vermelho. Isso aqui é chave. Todos somos devedores. A questão não é quem tem menos pecado, mas quem reconhece que precisa de perdão. No versículo 42, Jesus continua: Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Essa pergunta é um espelho. O perdão gratuito revela o coração. O perdão não é proporcional ao tamanho do erro, mas ao reconhecimento da dívida. E a resposta de Simão no versículo 43 vem com certa relutância. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus confirma: julgaste bem. Aí já começa a virada. A partir do versículo 44, Jesus muda completamente o foco. Ele se vira para a mulher, mas continua falando com Simão. Isso aqui é uma cena lindíssima. Ele olha para quem foi ignorada, mas fala com quem se achava justo. Vês esta mulher? Ele pergunta. Simão via, sim, mas via uma pecadora. Jesus via uma adoradora, um coração quebrantado. E então começa a comparação. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. A hospitalidade básica era lavar os pés do convidado. Era gesto mínimo de honra. Simão não fez isso. A mulher fez com lágrimas, sem que ninguém pedisse. Versículo 45. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. O ósculo, o beijo no rosto, era sinal de boas-vindas. Simão não deu. A mulher beijou os pés repetidamente em adoração. Repara bem, a religião fria perdeu a sensibilidade. Mas o arrependimento sincero encontrou um caminho direto até os pés de Cristo. Jesus está dizendo: Simão, você acha que não precisa de perdão. Por isso você não ama. Mas ela foi perdoada. E por isso ama profundamente. Aqui o texto nos convida a olhar para dentro. Somos Simão ou somos a mulher? Sabemos fazer orações bonitas ou sabemos chorar aos pés de Jesus? O amor verdadeiro nasce quando o coração entende o tamanho da dívida e o tamanho da graça. No versículo 46, Jesus continua aquele confronto direto. Não com dureza, mas com a firmeza misericordiosa de quem revela a verdade para curar, não para envergonhar. Ele diz a Simão: Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Repara bem, Jesus não está fazendo uma lista de reclamações. Ele está mostrando como o amor genuíno se manifesta. Naquela cultura, ungir a cabeça com óleo perfumado era um gesto de honra, de valorização do convidado. Simão, embora fosse o anfitrião, não fez nem o básico da etiqueta da época. Não deu água para os pés, não deu ósculo, não ungiu a cabeça. Ele ofereceu casa, mas não ofereceu honra. Agora olha a mulher. Ela não tinha convite, não era esperada, não tinha lugar à mesa. Mas o coração dela transbordava tanto amor e arrependimento que ela se derramou toda, literalmente diante de Jesus. Não ungiu a cabeça, mas os pés. E não foi com óleo comum. Foi com bálsamo precioso. Talvez o objeto mais caro que possuía. Aquilo que possivelmente representava seu passado, usado antes para sedução, agora se torna símbolo de entrega, de rendição, de nova história. O versículo 47, então, traz a sentença mais profunda de todo esse episódio.
Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui, Jesus não está dizendo que ela foi perdoada por ter amado. Não é o amor dela que merece o perdão, é o contrário. O amor dela é a prova de que foi perdoada. A estrutura da frase grega original deixa isso bem claro. O amor não causa o perdão, o amor é fruto dele. Ela amou porque foi perdoada. O coração dela, transbordando de gratidão, revelou que a graça já havia entrado antes mesmo da fala de Jesus. Já estava ali, na forma das lágrimas, dos beijos, do perfume. O perdão chegou antes mesmo de ser verbalizado. Agora repara nesse contraste. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas por que alguém pouco ama? Porque se acha pouco perdoado. E por que se acha pouco perdoado? Porque não reconhece a gravidade do próprio pecado. Simão se via como alguém moralmente elevado. Estava tão seguro da própria religiosidade que não percebia sua necessidade de graça. E quem não sente necessidade de perdão, também não ama. O coração dele era fechado, frio, correto apenas na superfície. Mas o de Jesus não se impressiona com etiquetas. Ele vê o coração. Então, no versículo 48, Jesus finalmente olha para a mulher, diretamente face a face, e diz: perdoados são os teus pecados. Aqui é o clímax. Jesus não apenas confirma o que já era evidente no comportamento dela, mas declara de forma pública, direta e irrevogável. Ele não pede provas, não exige sacrifício, não manda esperar ou fazer penitência. Ele simplesmente diz, perdoado. E essa palavra, vinda dos lábios do Santo de Deus, tem peso eterno. Imagina o que isso significou para ela. Depois de uma vida marcada por culpa, exclusão, vergonha, ela ouve ali diante de todos: teus pecados foram embora. Agora segura essa cena. Porque isso mexe com o ambiente. Os convidados, que até então estavam calados, reagem. O versículo 49 registra: os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E aqui está o ponto teológico. Só Deus pode perdoar pecados. A lei, os profetas, toda a tradição judaica sabiam disso. Quando Jesus diz teus pecados estão perdoados, ele está se apresentando, na prática, como Deus encarnado. Os presentes sentem isso e se escandalizam. Mas repara, não tem trovão, não tem milagre visível nesse momento. O escândalo é a graça. O escândalo é ver o que todos desprezavam sendo exaltado por Deus. É uma cena parecida com a cura do paralítico em Lucas capítulo 5, lembra? Quando Jesus diz, homem, os teus pecados estão perdoados, e os fariseus murmuram, quem é este que diz blasfêmias? Pois é, Jesus novamente mostra que veio não só para curar o corpo, mas para restaurar a alma. A autoridade que ele exerce não é apenas sobre enfermidades, demônios ou morte. É sobre o pecado. E isso muda tudo. O versículo 50 encerra essa narrativa com uma bênção definitiva. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que lindo. Ele não diz tua humildade te salvou, nem teu perfume, teu ato, tua coragem. Ele diz tua fé. Porque tudo que ela fez, entrar sem convite, se ajoelhar, chorar, ungir, tudo isso brotou da fé. Ela creu que Jesus era quem dizia ser. Ela creu que valia a pena se jogar aos pés dele. E por isso foi salva. E mais, vai-te em paz. A palavra hebraica por trás desse paz é shalom. Mas não é só tranquilidade, é plenitude. É como se Jesus dissesse vai, e vai inteira. Vai livre. Vai sem medo, sem culpa, sem vergonha. Teu passado não te persegue mais. A graça te alcançou. Essa é a beleza do Evangelho. No mesmo jantar temos dois personagens. Um homem religioso, respeitado, justo aos olhos da sociedade, mas que não ama, não se prostra, não se entrega. E uma mulher excluída, marcada, rejeitada, mas que ama profundamente, porque entendeu o que é ser perdoada. A mesa estava posta. Um banquete havia sido preparado, mas só quem reconheceu a fome da alma é que foi alimentado. E a pergunta que ecoa até hoje é: quem sou eu nessa história? Porque Jesus continua se reclinando à mesa e continua olhando nos olhos de quem o busca com fé, mesmo que tenha que atravessar julgamentos, silêncios e fariseus no caminho. Porque a graça sempre encontra quem se ajoelha aos pés do Senhor. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre Lucas capítulo 7, dos versículos 1 ao 50. E que capítulo cheio de vida, fé e confrontos transformadores. Vimos a fé surpreendente de um centurião romano, um homem que, mesmo sendo estrangeiro, entendeu que bastava uma palavra de Jesus para mudar tudo. A fé dele virou referência no reino, mostrando que a autoridade de Cristo vai além da distância e das fronteiras religiosas.
Depois caminhamos com Jesus até Naim, onde ele parou um cortejo fúnebre e devolveu esperança a uma viúva. Foi ali, entre o choro e o silêncio, que a vida venceu a morte. Uma cena que antecipou a promessa da ressurreição e nos lembrou que o olhar compassivo de Cristo enxerga até o que ninguém pediu. No diálogo com os discípulos de João Batista, Jesus nos mostrou que a dúvida sincera não afasta Deus, mas é oportunidade de revelação. Ele ensinou que os sinais do reino, cura, boas novas aos pobres, libertação, são a resposta para quem ainda está tentando entender como Deus age quando parece agir diferente. A partir daí, vimos Jesus confrontando os corações duros dos fariseus com verdades em forma de perguntas. Mostrou que a sabedoria de Deus é justificada por quem nasce dela, os filhos da fé, não os filhos da aparência. E por fim, fomos convidados à casa de Simão, o fariseu, para testemunhar uma cena inesquecível. Uma mulher pecadora que, em silêncio, chorou, se prostrou, ungiu, beijou e amou. Não com palavras, mas com entrega. E ali, aos pés de Jesus, ela ouviu o que todo coração quebrantado deseja ouvir. Teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Esse capítulo todo é um retrato vívido da graça em ação. Mostra que não há distância, morte, dúvida ou pecado que a presença de Jesus não transforme. Mostra também que quem reconhece sua necessidade de perdão sempre vai amar mais e sempre vai ouvir. Vai em paz. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.